Fala aí, Pedro, boa noite para os amigos ligados aqui em O Tempo Esportes. Eu tô acompanhando aí vocês comentando, né? E claro que o momento não podia ser diferente de todo mundo assimilar o golpe pesado que foi esse jogo pro Cruzeiro, né? Uma eliminação. Se o Cruzeiro seguisse postando as coisas normalmente, fingindo que nada aconteceu, e a turma postando em rede social normalmente, aí sim eu iria estranhar, né? Porque não tem que acontecer. Os jogadores têm que assimilar internamente, a comissão técnica, todos, né, internamente, saber que foi uma derrota muito pesada e que, de alguma forma, ela tem que significar alguma coisa. Claro que pro torcedor não tem nada neste momento que vai fazer apagar a eliminação que o Cruzeiro teve na quarta-feira lá na Paraíba diante do Souza. Isso vai ser com o tempo. Agora, internamente, eles têm que transformar isso em algum combustível. Você sentir com a derrota, uma derrota pesada, sentir vergonha. Opa, tô vendo o Samuel, mas não tô ouvindo. No finalzinho ali, cortou agora que ele tava fazendo essa reflexão aí sobre a eliminação do Cruzeiro. E falou forte, né? Tem que sentir vergonha mesmo do que aconteceu. É o que a gente imagina que, tipo assim, pelo menos no domingo, acho que o assunto em zona mista, em coletiva, ainda vai ser esse, né? Ainda vai ser o reflexo dessa eliminação, o pré-jogo, talvez todo seja em torno disso, e vou além, acho até que o trabalho do Larcamón nesse momento é de tentar entender com seus jogadores o que aconteceu para tentar deixar essa página para trás, não no próximo jogo, mas na sequência de próximas partidas. A gente está resolvendo aqui o Samuel e já vamos voltar a ouvi-lo. 6h13. Dimara, qual que é a influência, né, que tem nesse momento uma derrota como essa para a sequência, né, de uma campanha razoável como o Cruzeiro vinha fazendo no Campeonato Mineiro? Eu tô realmente curiosa para saber, né, como o Cruzeiro vai retomar, né, essa condição de futebol, essa condição de Campeonato Mineiro, das competições, obviamente, que tem aí pela frente. Eu até disse e volto a repetir, tem que ser assimilado, as competições continuam, o Cruzeiro tem muitos interesses ainda pela frente na temporada, então, obviamente, isso tem que haver essa recuperação. Mas de imediato mesmo, eu tô muito curiosa para saber como é que esse time entra em campo contra o Pouso Alegre. Não é nem a formação, não é nada disso. Pode até modificar também. Mas é muito mais na recuperação mesmo, né? A recuperação técnica, a recuperação psicológica desses jogadores. Eu acho importantíssimo isso. Sei que o Larcamón tem um cuidado grande com essa situação também, porque, gente, da forma como foi, a gente não sabe nem da missa metade, a gente sabe o que a gente vê nas redes sociais, né? Em relação aos jogadores e tudo mais, mas esses caras foram levar filho na escola, foram na padaria, foram no supermercado, tiveram a vida normal durante a semana. Imagina todas as cobranças que eles ouviram, né? Tudo que foi feito. Então, assim, tem uma vida que passou depois dessa eliminação da forma vexatória como foi. E acho que é essa recuperação que eu mais quero ver no jogo de domingo. E ainda tem um fator que talvez seja um alento, que o jogo não é de fato na casa do Pouso Alegre, né? O jogo vai ser em Uberlândia. Isso. E a torcida do Pouso Alegre no Manduzão é bem efusiva, certamente ia pegar no pé dos jogadores do Cruzeiro. Todo mundo vai no jogo lá. Em relação a isso, acho que em Uberlândia talvez vá ser um efeito menor, né? Mas ainda assim até vai ter aquela zoeira, né? Vai ter aquela cobrança. Imagina se o jogo fosse logo na sequência no Mineirão. Então, assim, até a tabela nesse ponto foi menos pior, ajuda, porque o torcedor do interior, a gente sabe que nem sempre tem oportunidade de acompanhar os jogos do Cruzeiro, então é um evento em si só, o jogo, mas mesmo assim não tem como. Dimara, você falou aí, o jogador tem sua vida e tal, mas eu duvido que a maioria deles foi fazer compra, viu? Ele ficou quietinho, trancado em casa. Mas tem coisa que não tem jeito, não. Pede no aplicativo, pede pra patroa, pede pra alguém, mas nessa hora é preferível ficar quietinho em casa, principalmente pensando onde nós erramos, o que nós deixamos de fazer, como nós podemos evoluir, porque é isso que o torcedor vai cobrar, uma reação imediata, não só uma vitória agora no jogo do domingo, mas uma postura diferente da equipe daqui para frente. Mas ele teve que treinar na toca, parou no sinal, aí o cara, né, não sei o que tivesse todo naquele carro fumê fechado, ninguém visse ninguém, né?
Ô Lélio, ainda tem o cansaço físico, né? Fora essa parte psicológica do desgaste natural que uma viagem e um jogo num campo pesado como aquele gastam, né? Sem dúvida alguma. É físico, mental, né? Realmente é muita coisa para ser analisado. O horário também já não é dos melhores. 11 da manhã, certamente, Uberlândia deve estar acima dos 30 graus, a não ser que esteja chovendo, né? E dê aquela refrescada, mas é um jogo complicado realmente pelo cenário que se apresenta. Mas o Samuel falou até em vergonha, certamente, pelo que a gente ouviu de alguns jogadores já na saída do gramado, lá da Paraíba, o Marlon, por exemplo, ele estava indignado, e com toda razão. Essa, na verdade, é a reação que todo torcedor quer ver, embora, né, depois de ter perdido, nunca seja a melhor maneira de você ouvir o jogador expondo, sabe, ali um problema que tenha acontecido durante o jogo. Mas o Uberlândia é um reduto cruzeirense, e isso aí ficou comprovado no último Superclássico que lá foi disputado, né? Nós tivemos um público de quase 40 mil pessoas lá. Foram 35 mil cruzeirenses na arquibancada aquele dia. Então, eu não sei como que tá a venda, pode ser que tenhamos um ótimo público lá e a galera não escape das cobranças não, viu, Fred? Então, é bom o Cruzeiro saber que a torcida vai estar lá e vai cobrar como sempre fez em momentos em que o Cruzeiro decepcionou a torcida. E penso, Lélio, que alguns mais cobrados do que outros. Por exemplo, não tem como falar o Rafael Cabral, que a torcida caiu matando em cima dele pelo lance do primeiro gol especificamente, o Neres, que eu já citei aqui, o Lucas Silva, quem diria, né? Papel de ídolo agora sendo muito questionado também. Até que ponto até o próprio Larcamon e a comissão técnica também talvez possam até preservar o jogador nesse momento. O Japa tem sido muito solicitado pela torcida, sempre clienta, tem mostrado um futebol de qualidade, tem mais vigor físico. O Lucas Silva nos últimos jogos tem errado muito nos botes, tem chegado atrasado, tem errado muito passe. São momentos que os jogadores passam também e pode ser que aconteça até uma modificação de peça, sim. A Edmara começou falando sobre isso, também acredito que possa acontecer nesse momento. Por exemplo, o Gasolina foi titular lá, talvez muito também em função do próprio gramado, o campo encharcado. E olha que foi bem, viu? Foi bem. Mas o William é considerado titular. Sim. Vai voltar ou não? O Gasolina vai ser opção? O Gasolina foi opção nos primeiros jogos do Larcamon, até atuando como ala, como ponta, um extremo pela esquerda. Chegando mais à frente. Exatamente. Então são opções que ele tem aí para formar. Vamos ver como será essa formatação do Cruzeiro na partida de domingo. Boa. 6h20, temos o Samuel Venâncio já de volta com a gente. Você fazia aí uma reflexão, né, Samuel? Até falamos aqui uma reflexão forte sobre essa sensação, né, de vergonha, e a gente tá falando aqui agora sobre essa pressão que vai ter lá em Uberlândia com o Cruzeiro pela própria torcida no domingo. Claro, porque pro torcedor não tem como cicatrizar essa ferida que foi aberta. E internamente, o que jogadores, comissão técnica e diretoria, eles têm que usar isso pro que vai vir ainda na temporada. O ano só tá começando. Claro que é uma derrota muito pesada, uma eliminação que não tinha que acontecer, mas ela aconteceu. Agora, acabou o ano? Claro que não. Tem Campeonato Brasileiro e é o principal objetivo do Cruzeiro, que é ter uma campanha. Acho que o torcedor, ele vai estar, vamos dizer, pago disso que aconteceu com o Cruzeiro, tendo um Campeonato Brasileiro sem susto algum, e é sem susto da primeira até a 38ª rodada, fazendo uma grande campanha e avançando na Copa Sul-Americana. Aí na Copa Sul-Americana eu já falo até pela questão financeira também, né? Que se você chegar em fases mais pra frente, você já recupera aquilo que acabou perdendo na Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro tem que saber usar isso e internamente. Não adianta se ficasse aí, o Ronaldo tem que falar,
não sei quem tem que falar. O Larcamon já pediu desculpas ali no vestiário, na entrevista, e era o mínimo que tinha que acontecer, e não tem mais nada para falar. O Cruzeiro protagonizou um vexame lá na Paraíba, ponto final, e agora, como até disse o Fred aí, tem que lamber as feridas e se recuperar aos poucos, né? Não é ganhar domingo, é mais do que obrigação, não vai apagar nada que aconteceu, se classificar para semifinal não vai apagar. Cruzeiro tem que chegar à final do Campeonato Mineiro, se der, claro, buscar esse título, mas repito, cicatrizar a ferida que foi aberta é somente com o avançar das outras competições, e a turma tem que sentir muito essa derrota, porque uma outra coisa, eu até comentei, não sei se foi aqui ou se foi nas minhas redes sociais, o Cruzeiro tinha que ter pedido para adiar a partida, o Cuiabá jogou num campo ainda pior, até adiou de um dia para o outro, mas no dia seguinte jogou e fez 4-1. O Cruzeiro não soube se adaptar ao que tinha ali. Aí erro principal da comissão técnica e os jogadores, porque eles estão ali no jogo, eles tinham que entender e eles tinham que fazer diferente. O Cruzeiro não fez isso, voltou eliminado com essa vergonha, e agora é saber usar isso para a sequência aí da temporada. Aqui eu posso fazer uma pergunta pro Samuel. Samuel tava lá no olho do furacão, né? Na última quarta-feira. Como é que você viu, assim, a reação dos jogadores, Samuel, principalmente os mais jovens? Porque realmente é um fato muito negativo na história, né? Vitoriosíssima do Cruzeiro na Copa do Brasil. Tudo bem, já foi eliminado pelo Santa Cruz, mas entre o Santa Cruz e o Souza há uma distância muito grande, né? Claro que não o Santa Cruz de hoje, mas o abalo, você acha que pode fazer com que muitos desses jogadores aí sintam ao ponto de terem uma queda brusca de rendimento daqui pra frente, Samuca? Então, talvez assim a turma mais jovem possa sentir. Pelo que eu acompanhei, Lélio, o sentimento é de isso que a gente fez foi uma vergonha, e é hora de todo mundo se fechar internamente e ao longo da temporada dar a volta por cima. O sentimento foi esse, pelo que eu acompanhei, até nas entrevistas ali de saída de campo. Então foi um abatimento, claro, porque se você sai de um resultado desse sorrindo, vivendo a vida normalmente, né? E isso a gente já deu para perceber que ninguém tá vivendo normalmente, porque ninguém saiu postando nada. Então, o pessoal tá mais fechado, e acho que isso é importante também. Agora, vamos ver domingo, né? Acho que ainda o abatimento ele vai existir, né? Aquele semblante ali mais pesado, diferentemente do clima que tava há poucos dias, quando o Cruzeiro até ia seguir lá para jogar essa partida diante da equipe do Souza. Também não podia ser diferente, nada disso, né? Aí a gente ia estar estranhando se tivesse tudo normal, né, Lélio? Sem dúvida alguma. Não, é como o Larcamon disse após o jogo, é uma cicatriz que vai ficar. Isso aí não resta a menor dúvida. 6h25. Também quero fazer uma pergunta pro Samuel, saindo um pouco desse assunto, mas falando de mercado. Jogador que não foi muito aceito, né, no Cruzeiro, não teve um bom desempenho, tá deixando a toca lateral em negociação, é isso, Samuca? Pois é, tem um interesse, né, do Coritiba no jogador, no Palácios, não vem sendo tão aproveitado. Acho que o problema é porque o Palácios veio pro Cruzeiro, saiu do Elche da Espanha, então pro Coritiba assumir o salário do jogador, né? Não seria tão fácil assim o Coritiba que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o interesse é real. Tem uma negociação em andamento que não está fechada. As partes com quem eu conversei, o pessoal me disse que não é uma negociação fácil, mas ele tá sem espaço hoje, né? O William é o titular, tem o Gasolina, então até começou ali jogando a temporada como um zagueiro ali na linha de 3, mas não deu certo e já depois não entrou mais, e agora pode sim, até o dia 7 de março, quando a janela estiver aberta, ele deixar o Cruzeiro aí. Vamos ver. Outros jogadores também, com a chegada de alguns, né? Por exemplo, tá para chegar aí muito em breve o Álvaro Barreal. O Cruzeiro ainda quer pelo menos mais um jogador de beirada,
Então, o elenco vai ficando com muitas peças também, uma ou outra aí pode acabar deixando o clube. Essa do Palácio, Samuel, é bem emblemática porque eu particularmente tenho dificuldade de definir e analisar essa passagem dele pelo Cruzeiro. É difícil, né? Deu muito errado essa vinda do Palácio pro Cruzeiro. Claro que não tem como a gente prever esse tipo de coisa, mas o sentimento é de que realmente não vai deixar muita saudade por aqui não, né? Não vai. Ele chegou, teve muita dificuldade, né? Fez até alguns jogos, mas não foi bem. O Nico tentou dar essa chance aí pra ele, também não funcionou. E acho que se sair, o torcedor não vai sentir saudade, não. Ele ainda tem contrato, né? Até o final de 2025, se não me engano. Então tem que ver também as condições deste negócio aí, se vai avançar realmente. Acho que ainda tem, Dimar, algum espaço, algum clima pro Palácio continuar no Cruzeiro? Eu acho que se fosse Ronaldo, pegava o telefone, ligava pro Justus, né? Que é o dono da SAF Curitiba, que é administrada pelo genro dele, e falava: Justo, você já demitiu todo mundo, agora você admite um aí, que é o menino aqui, que ó, dá não. Também ele veio naquela leva do desespero, né? Já tava lá no desespero, não tinha mais e tal, e ele veio. Mas não tem a menor condição. Aquela questão, né? De às vezes você repassa um jogador, banca partes dos salários. Exatamente. O que você puder diminuir de gastos com atleta que não está sendo utilizado, que seja feita. Se for essa a opção, vai com o Pax às vezes já fixado, vai que o cara lá consegue jogar vai que também. Ele dá certo, pode ser, né? Alguns não dão certo aqui, dão ali. Já tem um tempo agora que ele voltou também, né? E tem isso tudo, tem significado, sim. Acho que é uma boa. Mas você tem que fazer um esforço, né, gente? Pega o negócio, vai lá, liga pro homem, fala com o cara, pega, né? Um pouquinho aqui, vamos negociar aqui, é o trabalho do negociador. É igual o Rodrigo Caetano falou, né? Muita gente acha que o diretor de futebol é só pra contratação, né? E fica líder. Hoje é uma trabalheira, né? E essa é uma das situações, né? Colocar esses jogadores que estão fora de mercado, né? Que não tem aceitação tão grande no mercado, que não estão bem no clube, que tem salários altos, né? E fazer com que, né, a fila ande. Tem mais alguém, Lélio, que você vê hoje que pode estar sem espaço nesse elenco do Cruzeiro, que de repente não tem mais uma segunda chance, uma terceira ou quarta chance? Assim, alguns o Cruzeiro já deu um jeito, né? Mas, por exemplo, realmente o Palácio, esse aí é hors concours, né? Esse o torcedor não anda querendo ver muito assim, não. Mas eu acho que o Cruzeiro também não tem tanto jogador sobrando assim pra você falar, esse não deve jogar, esse deve jogar. Mas hoje o Palácios é esse jogador, é o candidatíssimo a deixar o time do Cruzeiro, sabe? E abrir a vaga ali pra chegada, talvez, de mais um jogador. Agora, em contrapartida, Pedro, há aqueles jogadores que a torcida deseja ver no time titular. E um deles é o João Marcelo, que entrou, jogou bem, né? E não é titular do Cruzeiro, estranhamente, sabe? O técnico prefere até às vezes improvisar o Felipe Machado como zagueiro do que efetivar o João Marcelo como titular. Será que entre João Marcelo e Neres, eu com sinceridade prefiro o João Marcelo, sabe? É uma discussão que a gente também tem que fazer. A gente tem que ver como vai funcionar daqui pra frente com a chegada dos novos reforços, mas hoje, repito, o candidato a deixar o clube é o Palácios, como outros aí que a torcida não queria ver já foram embora. Fred Teixeira hoje teve algumas reações interessantes também quando o Cruzeiro publicou que um volante voltou a treinar, né? É mais um que eu ia citar aqui que talvez, pelo menos na opinião da torcida, já tem direito a essa barca aí de sair fora do Cruzeiro. O volante Fernando Henrique voltou a ser liberado para fazer atividades após se recuperar de mais uma lesão na carreira. Nós já falamos aqui sobre o Fernando Henrique, é um jogador que despontou muito bem no Grêmio, mas tem tido a sua carreira prejudicada por sequências de lesões. E na Toca da Raposa
aconteceu mais uma vez. Quando o Cruzeiro postou sobre a recuperação do jogador que estava sendo liberado para retomar as atividades físicas, as críticas foram gigantescas nas redes sociais do Cruzeiro. Nesse sentido, esse pode liberar. Mais um que está fazendo medicina no Cruzeiro, aquela velha coisa, o jogador que fica muito tempo no departamento médico, o torcedor geralmente já coloca isso. E é um jogador que teve pouquíssimas chances no Cruzeiro. Quando teve, não se saiu muito bem. Eu lembro de um dos primeiros jogos dele, ele acabou sendo expulso, isso já marcou com parte da torcida. É outro que não tem boa aceitação no momento com a torcida do Cruzeiro e tá perdendo cada vez mais espaço, porque o Cruzeiro tem muitos volantes para essa posição, muitos jogadores. Então ele tá ficando cada vez mais no fim da fila. Talvez seja mais um também que tenha que buscar. Claro que é muito jovem, o Cruzeiro fez investimento nele, ainda há espaço para tentar recuperá-lo? Resta saber se o Cruzeiro, o Larcamon e o Cruzeiro instituição, a SAF Cruzeiro, também vai estar interessada em manter esse atleta, ou às vezes até dar aquela oportunidade, que ele vá para um outro local, recupere o seu futebol e depois retorne ao clube. Tipo o outro time do Ronaldo, lá na Espanha? Por que não, né? Por que não? Acho que é uma boa, né? Pelo menos você tem que pagar lá, né? Que lá deve estar precisando. Muito bem. 6h33 minutos Pedro, aqui neste 23 de fevereiro, 57 anos de Nonato. Fala aí, Samuel. Não, tá me ouvindo? Sim. Opa, tô te ouvindo. Não, é porque eu fico vendo aí torcedores falando sobre essa questão de jogador, às vezes no DM, né? O Fernando Henrique teve agora uma lesão no joelho, passou por cirurgia naquele. Bom, perdi aqui o áudio de novo do Samuel Venâncio, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo normalmente, falando sobre essa questão de possíveis saídas. Lembrei aqui porque vi o post de Tempo Esportes do Cruzeiro homenageando o Nonato, né? Raimundo Nonato, 57 anos, lateral esquerdo icônico, não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro também. 6h34 aqui no Tempo Esportes. E ele que veio do Pouso Alegre para o Cruzeiro. Ó, que coincidência, hein? Ele veio do Pouso Alegre junto com o Paulo da Pinta, né? E Pouso Alegre, que na época, quando disputou o Campeonato Mineiro, foi super bem e tinha no seu gol Paulo César Guzmão, que depois chegou a ser treinador do Cruzeiro, auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, enfim. E o Nonato veio. Aliás, a semana passada a caravana do Cruzeiro esteve em Pouso Alegre, o Nonato estava lá, juntamente com o Paulo da Pinta e tudo mais. E ele é um dos entrevistados do Dimar Entrevista na sua 4ª temporada. Muito bem, bem aí. 4ª temporada do Dimar Entrevista. Caravana que tem agora em Juiz de Fora, né, Fred? Isso, segunda-feira já em Juiz de Fora. Sempre conta com a presença de um ex-jogador, ou 2 ou mais. O Nonato muitas vezes marca a presença. Em Pouso Alegre, ele e Leandro. Isso, os dois laterais esquerdos, né, por coincidência, estiveram presentes. E o Nonato, no caso, é um dos jogadores entre aqueles que já disputaram jogos pelo Cruzeiro, ele está entre os 20 com maiores números de partidas, né? E é um dos mais vitoriosos também. Fez parte daquela geração que inclusive conquistou a Libertadores, o bicampeonato da Copa do Brasil, chegou em 90, saiu só depois em 97, então foram 7 anos e 14 títulos conquistados, títulos de relevância. Então é um cara que tem um nome nas páginas do Cruzeiro marcado para ser. Muita gente, quando faz a eleição do time de todos os tempos do Cruzeiro, coloca o Nonato como um lateral esquerdo. Boa, Samuel Venâncio está reconectado com a gente. Samuel, você estava falando sobre essa questão de saídas aí, torcida que pede saídas também, e esses jogadores que ficam no DM são cobrados, etc. Sim, é como se o atleta gostasse de se machucar, né? Isso aí é uma coisa que eu não vou concordar, e onde que eu visualizar eu vou ir contra, porque o corpo é o material de trabalho do jogador, né? Então, a turma fica falando, medicina, isso e aquilo, e aí no caso do Fernando Henrique, né? Mas tem outros, por exemplo, o Rafa Silva, que tá fazendo um trabalho de fortalecimento para prevenção aí ao longo da temporada, né? Ainda não foi liberado totalmente para os treinos com bola desde que acusou esse problema. Então, são essas coisas de internet aí que não dá para concordar, e se a gente for pegar também, né, o departamento médico do Cruzeiro nos últimos anos, ele
passou a ser uma referência aí, tanto que muitos aí acabam fazendo a opção pelo Cruzeiro, né? Por causa do que tem hoje no Departamento de Saúde e Performance lá na Toca da Raposa 2. 6h36. Pra gente fechar com o Samuel e contigo nessa primeira parte, Teixeira, alguma modificação brusca vocês imaginam assim pro jogo de domingo? Eu tô curioso para saber como ele vai colocar a defesa. Se vai manter o esquema com 3 zagueiros ou vai adotar com os 2, e se o Vidalba passa de fato a fazer parte dos planos efetivamente a partir de agora. O Vidalba foi contratado para ser titular, é o jogador zagueiro canhoto, o único do elenco que é canhoto que o Cruzeiro tem no momento, então ele chegou para ser titular. Quero ver como que o Nico vai colocar o Vidalba para jogar nesse time. E eu tenho essa pulga atrás da orelha se o Lucas Silva vai seguir no time ou não. Vamos aguardar ainda o último treinamento, a viagem, então vamos ver como será essa composição do time do Cruzeiro. E até porque o questionamento maior foi exatamente a zaga, né? Se você pegar, né, a zaga e o setor defensivo do Cruzeiro, não é porque ele levou só os 2 gols, não, é porque passou aperto o jogo inteiro, né? A própria passagem do meio campo pro setor defensivo, então essa parte foi muito criticada, a situação tática, né? A condição física desses jogadores, ela foi muito criticada, então acho que o pessoal tá de olho nessa parte mesmo. Você vislumbra, Samuel, alguma mudança para domingo? Espero que sim, né? Já pode colocar aí para estrear o Vidalba. Também acho. O José Cifuentes também. Oi? Também acho, vai ficar esperando o quê? A próxima temporada, né, Samuel? Exato, agora é só o Campeonato Mineiro até o final de março, né? Então pode colocar todo mundo aí pra adaptar, porque o Nico, o maior problema que eu acho neste início de temporada, algumas escolhas que ele vem fazendo, né? E vocês já citaram aí alguns nomes, e o Cruzeiro tá trazendo agora jogadores que jogam de acordo com o estilo dele. Então, são peças, você gosta desse estilo aqui, toma esse aí. O último agora é o Álvaro Barreal, que é um ala, né? Quem joga de ala é quem atua numa linha de 3 defensores. Um defensor pela esquerda ele trouxe, que é o Vidalba. Um volante aí, um volante meia, né? Que bate e volta, que é o José Cifuentes. Então, jogadores pro estilo dele. Se ele não usar esses jogadores, aí vai ficar difícil, né? E que isso aconteça o mais rápido possível para adaptar o time, pensando aí no que vale mesmo, que é o mês de abril, quando começa a Sul-Americana e a Série A do Campeonato Brasileiro.